Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade, sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Dando sequência, pessoal, nosso vídeo aí, o que é o adultério na Bíblia e na sociedade. A gente está falando um pouquinho aqui sobre a história de Davi, né? No 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 15, Deus perdoa o adultério de Davi. Foi algo grave, né? Mas olha só, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui para você. No estudo que eu fiz, está aí no meu canal, entre lá, por gentileza, entre lá e assista o estudo. São quase 30 vídeos falando sobre as consequências do adultério na vida familiar, tá? E ali eu trato da vida de Davi, que era um rei, né? Era um rei assim que tinha muitas responsabilidades, né? Tinha um povo olhando para ele, e ele cometeu esse grave erro do adultério. Deus perdoou. Mas Deus disse assim para Davi, ó, presta atenção. Porque além do adultério, Deus mandou matar o cara, né? Davi mandou matar o cara. Então ele cometeu um homicídio também, né? De certa forma. E pela lei de Deus, ele tinha que ser morto. Essa era a punição que Davi tinha que receber. E ele ia ser morto pela mão do próprio filho. Mas Davi se arrepende de uma forma profunda. Deus conhece o coração. Deus sabe se você se arrependeu de verdade ou não. Davi se arrepende de uma forma muito profunda. Se arrepende de verdade. Arrependimento genuíno. E o arrependimento de Davi, esse arrependimento genuíno de Davi, tá? Convenceu a Deus de não matá-lo, não permitir que ele fosse morto. Porém, olha só, Deus fala assim, tá bom, Davi, você não vai morrer não. Deus vai te perdoar. Através do profeta. Deus, você está perdoado. Porque ele se arrependeu de verdade, ele caiu em si. Sabe aquele negócio que você fez, aquela besteira que você fez na tua vida, e que você olha para trás e você fala assim, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça de ter feito aquele negócio? Quando eu olho para a minha vida, para o passado, para as coisas erradas que eu fiz, falo, meu Deus do céu, eu estava feio, cara. Meu Deus, eu estava todo fora de mim. Por que eu fui fazer aquilo? Se eu pudesse voltar atrás, queridos, eu não fazia nada do que eu fiz. Em relação aos meus pecados sexuais, principalmente. Nada. Me guardaria puro até o casamento. E depois do casamento também. Me guardaria puro. Porque fica uma perturbação na sua mente. Machuca a tua mente. Sabe? Mas olha só, Deus fala para Davi o seguinte, olha Davi, você vai ser perdoado, estou te perdoando pelo seu adultério, por esse homicídio. Mas a espada jamais se apartará da sua casa. Entenda uma coisa, a punição para Davi seria a morte, ele seria morto. Mas ele pediu a Deus uma oportunidade de ficar vivo. Pediu misericórdia. Deus falou assim, tá bom, você vai ficar vivo. Porque Davi era um rei, entenda uma coisa. Uma nação inteira olhava para ele. Um povo inteiro olhava para ele. Deus fala para Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. E desse episódio para frente, nesse estudo que eu fiz aí, que está aí no meu canal, assista. Eu explico para você sobre os pecados na vida dos filhos de Davi, as consequências. Um irmão estuprando a própria irmã. Um irmão assassinando o estuprador. Sabe? Olha a destruição. Depois o filho de Davi perseguindo o próprio pai.
se envolvendo sexualmente com a mulher de seu pai, com as concubinas de Davi, num ato de afronta e de humilhação. Deus fala para Davi: o que você fez escondido, teus filhos vão fazer à luz do dia. Quando você vê um filho rebelde, vivendo uma vida toda louca, e às vezes você não entende, parece que entrou um negócio dentro dele. Saiba que muitas das vezes esse comportamento rebelde, maluco do seu filho é Deus dispondo aquilo que você fez escondido. Você sabe o que você fez. Você fez escondido e nunca confessou. Tá com essa cara de bom homem, de boa mulher. Aí Deus permite que os espíritos imundos entrem na vida dos seus filhos, que corrompa suas mentes, para expor aquilo que você fez escondido. Está lá na história de Davi, querido. Deus falou. Deus falou, não sou eu que estou falando, foi Deus que falou para Davi. O que você fez escondido, os teus filhos vão fazer diante de todo Israel. Olha o tamanho da punição por causa do adultério de Davi. Olha o tamanho, a forma dura. Olha, você não vai morrer não, você vai viver, mas você vai ver as consequências desse seu ato terrível. Tem gente que fala assim: não, se eu aceitar Jesus, essas consequências, esses males não vão me pegar. Querido, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. E as pessoas usam aquele versículo para justificar isso que eu estou falando. Não, a Bíblia diz que aquele que está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou te explicar o que é esse versículo, que nós aprendemos errado dentro da igreja. Esse versículo estava ensinando a igreja de Corinto o seguinte: imagine hoje, tá? Você está numa igreja, tá? E aí chega uma mulher que era prostituta e aceita o evangelho. Ou chega um rapaz que era um roqueiro muito louco, com o cabelo tudo espetado, cheio de brinco na cara, e ele chega na igreja. E agora ele aceitou a Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte: essas pessoas agora elas estão em Cristo. Agora elas aceitaram a nossa fé. As coisas velhas para elas agora passaram. Então nós temos que recebê-las bem. É isso que Paulo está falando. Paulo não está tratando ali de consequência dos pecados. E nós aprendemos isso errado. Que você aceitou Jesus, as coisas velhas passaram, nesse sentido de que nada mais do que você fez lá no passado vai ter influência sobre você, vai te afetar. Mas vai, querido. Tem pessoas que entregaram a vida para Jesus, estão aí 10, 15, 20 anos. Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, estão aí há 20 anos sofrendo com os mesmos pecados. Caindo na fornicação, caindo no adultério, sempre caindo no mesmo pecado. Caindo na mentira, na manipulação. Sempre caindo no mesmo pecado. Então, você entregou sua vida a Cristo, você clama a misericórdia de Cristo sobre você. Clama a misericórdia. Entenda, Davi era rei, por isso que para ele o negócio foi tão duro. Quem sabe você é uma pessoa comum. É como se fosse um presidente da república cometer um adultério. Isso saindo em todas as mídias, todo mundo falando. E antes todo mundo olhava ele como uma referência moral. Agora caiu em adultério, é aquele escândalo. Você entende, querido?
Então é outro peso. Uma pessoa comum que nem a gente vai ter consequência? Vai também. Adultério é adultério, vai machucar sua mulher, vai machucar seus filhos, vai trazer perseguição espiritual sobre eles, de cunho da imoralidade sexual, vai trazer perseguição sobre eles, vai trazer perseguição sobre a sua esposa, vai endemonizar a sua casa, vai perturbar seu lar, vai virar uma confusão, uma brigaiada, o pau vai cantar. Entende? Mas se nós nos humilharmos diante de Deus, clamarmos a sua misericórdia, clamarmos a sua bondade, o seu amor, realmente nos arrependermos, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe se esse pecado está doendo em você e se você não quer mais fazer. Ele sabe. Se Ele vê isso dentro do seu coração, Ele vai estender a misericórdia dele para você. Quem sabe você vai passar um tempo difícil, de isolamento, de abandono. As pessoas vão te olhar mal, vão comentar sobre você, não vão querer olhar na sua cara, você vai ser desprezado por um tempo, mas aguenta calado. Se humilhe diante de Deus, busque a face do Pai. Depois desse tempo de deserto, o Senhor começa a te dar novamente, a dar sentido. Você vai passar um tempo de castigo. Lembra que eu expliquei a história do filho, no outro vídeo lá que eu estou falando de maldição, do filho que faz algo errado e você dá um castigo. Um mês sem brincar com seu amigo lá, porque você foi lá e brigou lá na casa dele. Um mês sem ir lá. É o castigo. Então, dependendo da quantidade de pecado que você cometeu, quanto mais pecado você cometeu, maior é o castigo. Mas quanto mais arrependimento você demonstrou, maior é a graça que Deus vai derramar sobre você. E vai te dar força. Para você não fazer mais isso. Para você tratar isso como a Bíblia trata, como um crime. É um crime. Adultério é um crime. É o maior tipo de violência que existe, é o adultério. Porque você violenta o seu corpo, você violenta a santidade de Deus, você violenta a sua esposa, você violenta os seus filhos, você violenta aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança, que foi a família. Homem e mulher os criou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus criou a imagem e semelhança. Você violou, você quebrou aquilo que Deus criou. Então, que nós possamos ter humildade de nos voltarmos para Deus. Rendemos o nosso coração a Ele. Para que o reino dele se estabeleça em nós. No nosso coração. Tá bom, queridos? Então, fique aí com essa palavra. Continue no canal. Te convido para assistir os vídeos que eu estou falando sobre maldição. Um estudo muito bom sobre maldição. Isso aqui é um estudo que eu estou dando, tá, querido? Não é uma pregação. Isso aqui é um estudo. Então, assista aqueles vídeos que eu falei das consequências do adultério na vida familiar. Tá? Assista esses que eu estou falando sobre maldição. Estou falando só sobre isso, explicando sobre isso. Tá? À luz da Bíblia, para você entender o tamanho da responsabilidade que nós temos. Tá bom? Entenda uma coisa. Liberdade é responsabilidade. Quanto mais responsável uma pessoa é, mais livre ela é. Quanto mais livre uma pessoa ela é, mais responsável ela é. Tá bom? E é para isso que a Bíblia nos chama. Para uma vida de responsabilidade. Eu não tenho direito de ser um adúltero e amaldiçoar a vida da minha filha. Eu não posso fazer isso. Se eu a amo, eu vou vencer todo e qualquer pecado que dominava o meu corpo e a minha mente. E vou ser o melhor cidadão que eu puder, para que ela receba da parte de Deus as bênçãos prometidas na Bíblia, onde Deus fala que estende a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Ele e guardam os seus mandamentos. Tá bom?
Fiquei com mais esse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua família. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.